Nos últimos 100 anos, o conceito de dimensão desenvolveu-se de tal forma que atualmente é comum aos matemáticos falarem de mundos de infinitas dimensões e até de objetos com número fracionário de dimensões. É bem verdade que há mais de 200 anos, os gregos, com base nos princípios da geometria de Euclides, que até então é o mais famoso matemático da antiguidade greco-romana, do século III a.C., viviam num mundo tridimensional. E eles observavam, como nós hoje, um mundo repleto de objetos com comprimento, largura, altura, que eram realmente tridimensionais. É claro que de uma forma bem natural, vale salientar que eles consideravam o universo que contém esses objetos também em 3 dimensões. Para Euclides, esses atributos, comprimento, largura e altura, correspondiam ao que chamamos matematicamente de dimensão. Assim, a linha passa a ser um modelo de objeto com apenas uma dimensão, pois ela tem só comprimento. Os objetos planos têm comprimento e largura, e então o plano passa a ser o modelo das coisas de 2 dimensões. Já os sólidos, além de comprimento e largura, também têm altura, e são os exemplos acabados de objetos tridimensionais. Dessa maneira, os matemáticos da época de Euclides concordavam com o senso comum que o universo é 3D, ou seja, tridimensional. E essa visão perdurou por séculos e a história registra algumas objeções célebres. Numa dessas ideias, a ideia de uma 4ª dimensão. Uma delas é atribuída ao astrônomo alexandrino Ptolomeu, que falava exatamente o seguinte: se é possível desenharmos no espaço 3 eixos perpendiculares, ou seja, a 45 graus entre si, não podemos ainda ser perpendicular ou no próprio eixo 45 graus em relação aos outros 3. Isso é muito curioso, mas nem sempre quem especula com ideias consideradas bizarras, que depois de muito tempo acaba se incorporando à ciência, são os cientistas. Um exemplo bem claro dessa visão premonitória aparece no livro Pontes para o Infinito, de Michael Gilley, quando ele trata do tema dimensões. E ele relata no seu livro que o filósofo inglês Henry Moore insistia na existência de fantasmas que habitam a 4ª dimensão, e eles foram repelidos nos centros científicos. Um caso exemplar desse preconceito é do matemático e filósofo René Descartes, expandindo a linguagem da geometria euclidiana. Ele viu surgir a possibilidade de uma 4ª dimensão, e prontamente é claro que ele julgou isso ser irreal. Na geometria analítica inventada por Descartes, as dimensões de um objeto correspondem ao número de coordenadas necessárias para descrever com clareza seus pontos. E é claro que eles ficam bem determinados pela longitude e latitude. O plano de Descartes, no entanto, é bidimensional, explicando 2 números ordenados segundo uma conversão determinam o ponto desse plano. Da mesma forma, um sólido é tridimensional, 3 números ordenados localizados cada um nos seus pontos. Como destacou Gilley, trata-se de 2 enfoques diferentes. O de Euclides era qualitativo, assentando nas qualidades da forma, comprimento, largura e altura. O de Descartes, quantitativo, importava o número das coordenadas para descrever bem o tal objeto. Dessa forma, um interpretou nossas experiências sensoriais e o outro nossa compreensão lógica. Isso tudo pode parecer pouco, mas tal mudança na visão do conceito de dimensão ocorreu quando os homens ainda estavam presos ao pensamento euclidiano. E não foi fácil perceber que um objeto da 4ª dimensão não passa de uma entidade matemática que tem necessidade de 4 coordenadas para ser descrito de uma forma adequada. É claro que isso pode parecer óbvio ao estudante moderno, mas insuficiente para descrever a resistência dos matemáticos da geração de Descartes e dos que seguiram depois dele em aceitar a possibilidade da existência lógica de algo que não podiam visualizar. Há menos de um século e meio, no entanto, Bernhard Riemann, jovem matemático alemão, ao estender a geometria de Euclides,
e de Descartes, desenvolveu em detalhes a ideia de uma geometria quadridimensional. Mais do que isso, ele provou que a geometria euclidiana é uma das muitas igualmente lógicas e conscientes. E elas referem a espaços de qualquer número de dimensão, e elas vão do zero até o infinito. Dessa semente, plantada por Heinemann em 1854, nasceu o fruto colhido por Albert Einstein em 1915. Ele mostrou que, embora o nosso universo pareça uma variedade 3D, ele é de fato 4D. Ao alargar a noção de dimensão, ele dava o primeiro passo para se perceber a variedade espaço-temporal, que é o próprio universo. Cada uma das coisas que ele falou é bem determinada ao tempo. Mas Ptolomeu não estava inteiramente errado. A régua que mede o comprimento, largura e altura não é a mesma que mede o tempo. Os físicos entenderam, pelo menos de uma forma teórica, que pode haver dimensões superiores além das 3 normais. E a primeira pista veio em 1905, quando o próprio Einstein desenvolveu sua teoria da relatividade especial. Claro que por dimensões estamos sempre falando de comprimento, largura e altura. De um modo geral, quando falamos de uma quarta dimensão, é claro que vamos considerar o espaço-tempo. Mas para os físicos isso tudo significa uma dimensão espacial além das 3 normais. Não um universo paralelo, como essas dimensões são confundidas em programas populares de ficção científica. Mesmo que existam outras dimensões em algum lugar do nosso universo, ou talvez em outros, se viajarmos para um lugar que as inclua, os cientistas não têm tanta certeza de que poderíamos experimentá-las de alguma forma. Matematicamente podemos descrever a quarta dimensão, mas talvez nunca poderemos experimentar isso no reino físico. Mas mesmo assim, isso não nos impede de procurar evidências de dimensões superiores. Obrigado por assistir esse vídeo, sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.